Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade na nossa aula de arte de hoje, dia 18 de maio de 2020. E ainda continuando sobre o tema litografia, nós já vimos como essa técnica de arte foi importante, né? E ainda é usadas até nos dias de hoje. E hoje, na nossa aula, desculpa, nós vamos aprender um pouquinho a importância que a litografia teve na Guerra do Paraguai. Vocês já ouviram falar sobre essa Guerra do Paraguai? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. Ela foi o maior conflito, né? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul. Brasil, Argentina e Uruguai formaram a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai. A tia Ana Paula está falando, está lendo essa parte que está na apostila de vocês, tá, meus amores? E esse fato, né, teve início em dezembro de 1864 e terminou só em 1870. No período em que ela ocorreu, a técnica da litografia era muito utilizada e foi por meio dela que as imagens e notícias daquele tempo percorreram o mundo, permitindo a divulgação dos acontecimentos da Guerra da América do Sul. Olha lá como então a litografia foi importante para fazer os registros do que hoje nós podemos ficar sabendo um pouquinho mais, né, por meio dessas imagens dessa guerra, então, dessa batalha que aconteceu. E nós temos aqui ao lado uma imagem, uma obra da Batalha Naval do Riachuelo, feito pelo artista Eduardo de Martino. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse artista. Então, o Eduardo de Martino, ele nasceu em 1832 e faleceu em 1912. Ele é um pintor italiano, né? Pintor italiano, veio para o Brasil em 1868 e se instalou no Rio de Janeiro, nomeado por Dom Pedro II como pintor oficial. Olha só, ele era responsável então por registrar, né, os acontecimentos importantes daquela época, né, do reinado de Dom Pedro II. E ele foi responsável, então, por pintar, documentar a Guerra do Paraguai. Olha lá, então ele foi o pintor oficial. Ele tinha o trabalho dele era esse, registrar, né, esse acontecimento. A Guerra do Paraguai, então, retratando em suas telas a ação da Marinha na guerra. Suas obras, reproduzidas em litografia, foram importantes para a divulgação dessa parte da história para o mundo. Em 1875, foi morar em Londres e em 1895 foi nomeado pintor de marinhas da corte inglesa. Olha lá como ele é importante, como ele foi um artista importante. Ele realizou inúmeras paisagens marinhas e pinturas de combates navais. Todas as litografias de Eduardo de Martino relacionadas à Guerra do Paraguai se encontram no acervo do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então, se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade, saber um pouco mais sobre esse grande artista e seus trabalhos, né, de marinhas, né, de combates navais, é só vocês colocarem o nome dele no Google. E agora nós temos, então, essa obra, a gente já colocou maior aqui, para a gente observar com mais detalhe essa importante obra, né? Que graças a Deus, por essas imagens, hoje nós podemos identificar, aprender um pouquinho desse acontecimento, né? Desse fato que aconteceu. Olha lá. Então, nós temos aqui, a tia Ana Paula vai colocando a setinha aqui, ó. Nós temos muitos navios e navios muitos quebrados, né? Muito destroçados, olha lá, por conta dessa guerra, né? Muitos danificados, olha lá esses navios. Nós podemos ver muita fumaça, né? Um nevoeiro, né? Podemos identificar pessoas, olha aqui, pessoas segurando, né?
em montes aqui, olha lá, né? Em pedras, né? E pessoas, a gente consegue identificar pessoas desesperadas, pedindo por socorro, né? Olha lá, aqui podemos ver em cima desse navio pessoas com armas, olha lá. Olha aqui também pessoas pedindo abrigo, né? Entrando aqui nessa área aqui na terra, né? Saindo do mar aqui. Temos bandeiras dos países, temos bandeiras do Brasil. Olha lá, gente. É uma cena de horror, né? Uma cena triste, né? Causa muita tristeza ao ver essa imagem. O que vocês estão achando? O que vocês estão identificando? Olha lá, esses navios todos danificados, né? Barris, pessoas dentro da água, nadando, muita fumaça. Pessoal, não deve ter sido nada fácil, né? Podemos identificar as cores, né? As cores mais escuras, né? O marrom, preto, cinza, verde. O céu, pouco a gente se vê, o azul, não é? Tá muito coberto pela fumaça. E pessoas, navios, né? Bandeiras. Não deve ter sido nada fácil, né, meus amores? Depois a Tia Ana Paula quer falar um pouquinho mais com vocês no nosso momento ao vivo sobre essa obra, as coisas os elementos que vocês identificaram, quais foram as impressões de vocês, também causaram uma tristeza ao ver, qual foi a reação de vocês. E depois dessa, então, análise dessa obra, da gente saber um pouquinho da importância da litografia para registrar, para documentar a Guerra do Paraguai, a gente vai fazer uma atividade. Tem o exercício de aplicação, que está na página 244, que é de assinalar. E tem o exercício proposto. Olha lá que legal. Diversão à vista. A técnica da litografia foi muito importante para a divulgação da Guerra do Paraguai. Atualmente, a divulgação de notícias e acontecimentos continua sendo importante e chega né, de forma muito rápida para as pessoas por meio de outras técnicas, né? Internet, jornal, né? Pesquise em jornais ou revistas a imagem pela televisão também, né? De uma notícia que chama a sua atenção. Recorte e cole no primeiro quadro. Então, procure uma notícia no jornal. Em seguida, observe a imagem escolhida e transforme em um desenho no quadro da página seguinte. Vocês podem utilizar os materiais que vocês tiverem em casa. Giz de cera, se tiver tinta, lápis de cor, canetinha. Meus amores, se houver alguma dúvida, é só entrar em contato com a Tia Ana Paula. Mas é muito simples. Recorta a manchete, né? Uma notícia que chama sua atenção, né? E embaixo vocês desenham o que ela tá dizendo, o que ela tá falando, né? Sobre o que é esse tema. Meus amores, nós então ficamos por aqui. Se houver alguma dúvida, entre em contato com a tia. Beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula.